Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, pode sentar, viu, gente? Desculpa. Para quem não me conhece, eu sou a Elisa, eu tenho 19 anos, sou a irmã mais velha da Marina. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história. Na hora que a Mel estava fazendo devocional, gente, Deus é muito louco, né? Porque tudo que ela falou se encaixa praticamente com tudo que eu vou falar, que eu já passei. Bom, eu nasci num lar cristão. Os meus pais, eles se converteram quando eles tinham a minha idade, e eles tiveram um encontro muito verdadeiro, muito genuíno com o Senhor. E eles mudaram de vida e não olharam para trás depois disso. Então, eu cresci e eu fui criada dentro da igreja. E, gente, eu já fiz de tudo dentro da igreja. Eu já cantei, eu já dancei, eu já toquei teclado, já participei do teatro, já fui do ministério infantil, já fui da recepção. Os únicos ministérios que eu não participei são os que eu estou hoje, que é a mídia e o evangelismo. E eu amava estar lá, eu gostava muito de participar, eu gostava muito de ajudar, estar envolvida com a igreja, com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de servir. E foi assim até os meus 10, 11, 12 anos de idade. Depois disso, as coisas passaram a ficar automáticas. Se alguém chegasse para mim e falasse: "Ah, Elisa, por que você vai na igreja?", eu não ia saber responder. Se alguém chegasse para mim e perguntasse por que eu cantava, por que eu dançava, por que eu servia, eu não ia saber responder. Provavelmente eu ia falar: "Ah, é certo, mas por que é certo?". Se alguém perguntasse por que eu era cristã, eu não ia saber responder. Eu estava na mornidão, eu vivia no automático. E até que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que o medo era muito presente, eu tinha muita crise de pânico. Não tinha uma semana que eu passava bem. Era toda semana, pelo menos 2, 3 crises de pânico. E aí, eu e minha família, a gente viu que não tinha condições de eu ficar daquele jeito, e a gente resolveu buscar um tratamento. E a terapeuta virou para mim e falou que os meus sentimentos, eles estavam mortos e que eu estava começando a desenvolver depressão. E eu e minha mãe, a gente sempre foi dessas que conversa muito. Até hoje, às vezes eu estou trabalhando na sala, ela está lavando o banheiro e a gente fica batendo papo o dia todo. E eu lembro que nessa época ela falava muito para mim que eu precisava entregar isso a Deus, que eu precisava orar, que eu precisava ter as minhas experiências, que eu precisava confiar que o Senhor ia mudar a minha vida. E eu não queria. Eu fiquei muito relutante nisso. Ela falava que eu tinha que orar. E eu falava: "Meu, tudo para você orar, sabe? Tudo é oração. Não tem outra solução. Não tem outra opção. Não, eu consigo, não preciso disso". E fiquei assim por uns 7 meses. Gente, quebrei muito a cara. E aí teve um dia que, depois, igual eu falei, me machucar bastante, quebrar muito a cara e doer muito, eu orei. E aí eu falei para Deus que eu só queria ser feliz, que eu estava cansada de viver daquele jeito que eu vivia. E a partir daquele dia, as coisas foram melhorando um pouquinho, sim. Foi tendo um progresso. As crises de pânico começaram a ficar bem menos frequentes, mais espaçadas. Mas eu ainda tinha um vazio muito, muito forte. E eu me sentia extremamente sozinha. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu falei assim: não, vou começar a ler a Bíblia. Só que eu abri a Bíblia, eu lia um capítulo, e eu não lia buscando entender. Eu abria, batia o olho, fazia assim: ah, pronto, acabou, beleza, eu fiz minha parte hoje, Deus está feliz, está tudo bem. E orar, então, nem se fala.
Gente, eu tinha vergonha de orar na igreja, então eu orava em casa. E ainda era assim, eu orava quando eu já estava deitada, pronta para dormir, debaixo na coberta, de olho fechado. Então, às vezes, eu nem terminava a oração, era só assim, ai, Senhor, obrigada pelo dia, amém. E eu realmente achava que essa superficialidade que eu estava vivendo era suficiente, que tudo isso que estava acontecendo na minha vida era o suficiente. E ilustrando isso de um jeito que, nossa, eu gosto muito, é muito claro, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, é como se a imensidão do poder, da graça e do amor de Deus fosse do tamanho do oceano. Só que eu estava, tipo, na beira da praia. E eu sei nadar. Eu não estou falando hipoteticamente aqui, mas coube no contexto. E eu aprendi a nadar muito cedo, mas eu estava molhando só os pés, só a pontinha dos pés, tendo conhecimento que se eu fosse mais fundo, se eu entregasse, coisas extraordinárias podiam acontecer, eu estaria mais perto de Jesus, eu estaria mais perto de viver os propósitos do Pai na minha vida. Mas, para ir mais fundo, eu tinha que abrir mão do que me segurava na beira da praia. E o que me segurava eram as pessoas. Eu tinha um medo muito forte de ficar sozinha, eu não queria ficar sozinha, só de pensar na solidão, nossa, era uma coisa que me assustava muito e me enchia de medo. Então, eu não saía, como se eu não saísse da praia, eu não queria. Eu sabia que isso significaria renúncia, eu sabia que isso significaria abrir mão, e eu tinha medo de Deus não ser o suficiente para aquilo que eu estava com medo de abrir mão. E o tempo foi passando, eu continuei morna, eu ia na igreja, ia de domingo, entrava e saía, ia nos cultos de adolescentes, entrava e saía. Às vezes eu tinha um start, eu falava assim, nossa, agora eu vou me posicionar e vou mudar. Só que aí começava segunda-feira, estava tudo normal, não tinha vontade, não tinha constância, não tinha ânimo e tinha muito medo. Até que, quando eu fiz 15 anos, eu mudei de escola, fui para o ensino médio, e eu fui para um lugar que era totalmente fora da minha bolha. Eu tinha vivido a vida toda com pessoas que eu conhecia há muitos anos, e então precisar definir quem eu era, o que eu gostava, me posicionar, não era uma preocupação. Todo mundo já me conhecia há muito tempo, então eu não precisava me impor, me apresentar, me posicionar. As pessoas já sabiam os meus princípios, os meus valores, os meus pensamentos, a minha história, tudo o que tinha acontecido. E só a possibilidade de ter que recomeçar desse jeito, ir para um lugar que eu não conhecia ninguém e ter que saber quem eu era. Eu tinha que ter muitas coisas definidas para não me influenciar pelo ambiente. E eu não tinha. Eu ignorava toda essa confusão que tinha dentro de mim, e eu seguia como se nada estivesse acontecendo. E todo mundo acreditava que estava tudo bem. Tanto que essa nunca tinha sido uma preocupação da minha família, porque, aparentemente, estava tudo bem, eu sabia quem eu era, eu estava decidida, eu estava posicionada. Só que, quando eu saí dessa bolha, eu descobri, eu vi que muitos, acho que a grande maioria dos jovens e dos adolescentes que estão no mundo, eles não sabem nada. Eles estão perdidos, mas eles realmente acreditam que eles sabem de tudo. E eles querem, ainda, eles não querem saber sozinhos. Eles querem influenciar alguém a pensar igual, para se sentirem menos culpados de terem essas ideias de jirico sozinhos. E eu acabei sendo uma dessas pessoas que foi no embalo das ideias de outras pessoas. Eu estava morna, eu passava o dia todo fora de casa, ninguém me conhecia, então eu podia ser quem eu quisesse, me adequar para ser aceita. Obrigada.
E estava tudo bem, eu não ia mais me sentir sozinha, eu ia seguir assim, e ninguém precisava saber das outras coisas. E aí eu tomei essa decisão, que naquele momento foi a que parecia ser mais fácil aos meus olhos. Só que ela me custou muita coisa. Eu fui me adequando, eu fui me moldando. Se falavam que eu era uma pessoa muito fechada, eu tentava ser uma pessoa mais aberta. Se falavam que eu era muito séria, eu tentava sorrir mais. Se falavam que algumas coisas não eram pecado aos olhos dos outros, eu começava a tentar enxergar que aquilo também não era pecado, e que era normal, e que estava tudo bem viver daquele jeito. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, e eu só comecei a perceber que isso era um problema quando começaram a reclamar disso. As minhas amigas, elas eram extremamente desorganizadas, elas perdiam tudo, 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 tudo. E aí, uma vez, vieram reclamar comigo disso, aí eu olhei e falei, cara, eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada errado, eu abri mão de um monte de coisa, eu me moldei e ainda estão reclamando, querem mexer nisso também. E eu comecei a olhar a situação e eu vi que eu estava sozinha, de novo. E eu estava com medo de ficar sozinha mais uma vez. Só que, quando eu percebi isso, eu já estava muito envolvida. Já tinha acontecido muita coisa. Já era por volta de outubro, novembro. Eu já tinha feito muita coisa, experimentado um monte de coisa, muito daquilo que às vezes a gente ouve aqui na igreja, que fala que o mundo oferece. Eu fiz, eu estava no meio, eu achava que eu era diferente, eu influenciava outras pessoas a fazer também. E hoje eu vejo que eu estava igual a todo mundo. Eu troquei um automático por outro. E eu estava perdida, eu estava vivendo uma vida de mentiras, uma vida de pecado, e tentando preencher o meu vazio com coisas momentâneas, com coisas que passam muito rápido e não valem nada, não acrescentam nada. E tem coisa que eu perdi que não tem como voltar. E nós não fomos chamados para nos adequar. A gente foi chamado para ser diferente. A gente tem que saber se posicionar para quando a gente for num lugar novo, a gente não ser levado pelo novo automático que pode ser apresentado. E nisso eu abri mão de um monte de coisa que as pessoas me ensinaram a vida toda. Eu joguei no lixo na primeira oportunidade que eu tive, em questão de meses, e em nenhum momento eu deixei de ir à igreja. Aquilo que a Mel falou da vida dupla era o que eu fazia. Quem me via nos finais de semana, não imaginava o que acontecia durante a semana, e quem me via na semana não imaginava o que acontecia nos finais de semana. E, no fundo, eu sabia que estava errado, que eu precisava parar, que aquilo não era certo, mas era difícil. E eu tinha vergonha de pedir ajuda. Eu queria sair do buraco que eu tinha entrado sem pedir ajuda. Eu tinha vergonha até de falar com Deus. Eu me sentia suja, como se eu não merecesse o perdão. Como se tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha trocado, fosse imperdoável. E eu tentava sair, às vezes, sozinha, com a força do meu próprio braço, mas não dava certo. E eu comecei a ficar nesse ciclo de querer melhorar, não conseguir, piorar. Querer melhorar, não conseguir, piorar. Querer melhorar, não conseguir, piorar. E aí veio a pandemia, e logo que ela começou, o Espírito Santo me incomodou, em referente ao negócio, que na época eu não entendia que era o Espírito Santo, mas hoje eu vejo, porque eu ainda estava num relacionamento que era um jugo desigual. Então, eu não devia nem ter começado. Então, vou falar um negócio aqui para vocês. Não caiam nessa cilada do jugo desigual. A Bíblia deixa bem claro, gente, com todas as letras, que é errado. Não pensa, não tem essa ideia na cabeça. Ai, mas a pessoa é muito legal. Ai, mas a pessoa é isso. Ai, mas a pessoa é muito boa. Não tenta, não começa, nem pensa
e entrar em um jugo desigual. O fato de alguém não ter Jesus é o suficiente. É o suficiente para você não se relacionar com ela. Nem todas as qualidades do mundo compensam o fato de alguém não ter Jesus. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, eu comecei a me apegar em tudo que eu podia, menos em Deus. E aí eu continuei por mais um ano nesse ciclo de querer melhorar, não ter força, voltar, querer melhorar, não ter força e voltar. As coisas ficavam mornas e, mais uma vez, eu troquei um automático por outro automático. E eu achava que isso bastava. Até que, em outubro de 2021, eu voltei a ir presencial para a escola, eu estava terminando já. E aí eu pensei, poxa, vou fazer diferente agora. Não vou cair nas mesmas coisas, eu vou conseguir, eu vou ser forte, é uma nova chance, eu vou provar para Deus que eu consigo, que eu não vou fazer as mesmas coisas que eu fiz outra vez. E o que aconteceu foi que foi tudo 2 vezes pior num período curtíssimo de tempo. E aí, enfim, aconteceu toda uma situação e o Espírito Santo, faltando 3 dias para as aulas acabarem, começou a falar muito forte no meu coração que essa era a minha última chance. E que se eu cometesse um erro de novo, eu ia ter outro tipo de consequência. Porque antes era tudo, eu fazia tudo escondido, ninguém sabia das coisas que eu fazia, eu vivia uma vida dupla, continuei vivendo a vida dupla. E aí o Espírito Santo falou para mim, se você fizer isso de novo, aí o negócio vai ficar tenso. E ainda tocou no meu coração de confessar esse pecado para uma pessoa. Mas assim, gente, não era qualquer pessoa, era minha mãe. E aí eu fui. Eu reuni toda a coragem que eu tinha, toda a coragem, para falar com ela. E conversei. 4 dias depois que eu contei para ela, aí sentamos, eu, meu pai, a minha mãe e minha irmã. E aí eu vi que era hora de me posicionar e tomar uma atitude. E que eu não podia mais viver do jeito que eu estava vivendo e levar a vida do jeito que eu levava. Eu comecei o ano de 2022 cheia de insegurança, cheia de medo. Eu tinha medo da solidão, eu tinha medo do passado, eu tinha medo do futuro, eu tinha medo de não conseguir, mas eu não queria mais levar aquela vida que eu levava. Eu vi que ela estava me levando só para um buraco. E eu fui. Pequenos passinhos, todos os dias. Pedia para Deus me fazer me sentir desconfortável em lugares que eu frequentava, em fazer me sentir desconfortável, às vezes com algumas pessoas que eu conversava e que me influenciavam muito. E eu comecei a tentar buscá-lo, de verdade dessa vez. E Deus foi trabalhando bem devagarzinho, foi um processo bem longo. Mas assim, as coisas só começaram a andar e o meu coração só começou a mudar depois que teve arrependimento, renúncia e entrega. E não foi fácil. Gente, eu sou humana, igual vocês, eu sei que a gente não gosta de abrir mão das nossas coisas. A gente não gosta de abrir mão do controle, a gente não gosta de abrir mão daquilo que a gente tem com a gente. Mas foi naquele dia que eu conversei com os meus pais, que eu tive consciência do buraco que eu estava e me arrependi da vida de mentiras, de pecado e de segredos que eu levava. E eu considero que foi aquele dia que eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Todas as outras coisas começaram a se tornar pequenas perto disso. Renunciei muita vontade, hábitos, amizades, e mesmo abrindo mão, mesmo tendo coragem de sair da beira da praia, o meu medo era de eu ficar sozinha, e depois daquele dia eu não me senti mais sozinha.
E quando eu ainda estava no processo, eu comecei a me questionar se eu era digna de viver alguns sonhos e alguns propósitos do Pai na minha vida por conta das coisas que já tinham sido feitas. Mas Deus foi me mostrando todos os dias que o passado não importa, que o seu perdão, ele é completo, ele não vem pela metade. Ele mostrou que ele faz tudo novo, ele foi revivendo sonhos no meu coração. E Jesus foi e me encontrou e me deu tudo. Gente, eu não merecia nada. Eu não merecia nada, eu estava num buraco, eu estava fazendo um monte de coisa errada. E ele me encontrou e ele me tirou do lugar onde eu estava. E eu me achava uma pessoa muito improvável. Mas eu acho que são desses mesmos que Deus gosta. Então, não esperem que vocês estejam perfeitos para se posicionar e olhar para Jesus. Não existe um momento perfeito, não existe perfeição. E se tem um arrependimento que eu tenho, é ter desperdiçado a minha adolescência com coisas fúteis e passageiras. Toda vez que eu vejo algum de vocês, algum adolescente se posicionando, falando de Jesus, toda vez que eu vejo vocês fazendo devocional, ou alguém me conta alguma experiência que teve, gente, eu me emociono porque eu não tive essa chance. Eu peguei tudo isso e eu joguei no lixo na primeira oportunidade que eu tive. Na idade de vocês, eu não tinha condições de pregar o Evangelho. E vocês estão tendo essa chance hoje. Isso é muito lindo, vocês estão tendo essa chance agora. E algumas semanas atrás, eu vim para um culto do live muito agitada. E eu estava passando por um momento que eu me sinto muito no escuro. Eu não sei o que vai acontecer, não sei de nada. E eu estava me questionando muito do porquê disso. Até que uma pessoa falou que o maior milagre que podemos receber é o da salvação. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo e disse que eu não preciso saber de todas as respostas. Jesus é suficiente e isso basta. E que havia chegado a hora de eu contar para vocês do maior milagre que eu recebi. E por isso que eu estou aqui hoje. Tem dias que é muito difícil, sim, levantar da cama e tomar café da manhã. Tem dias que eu sinto muito medo, tem dias que eu acordo muito apática. E tem dia que os pensamentos ficam uma bagunça e parece que eu não consigo escutar outra coisa. Mas eu preciso. Nós todos precisamos renunciar a nós mesmos e escolher Jesus todos os dias. Nós precisamos olhar para Jesus todos os dias. Alguns dias podem ser mais fáceis e outros mais difíceis, mas Jesus é uma escolha diária. Nossa entrega a Ele é diária. E são nos dias mais difíceis, escuros e cinzas que Ele se revela a nós. E nós podemos compreender um pouquinho mais da graça dEle nas nossas vidas. E só para finalizar, o pessoal do louvor já pode subir. Eu vou ler um versículo que resume muito disso que foi falado, do que a Mel falou também, que está em Lucas 14, 33. E aí, nele, Jesus fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. A gente nunca vai ouvir alguém falando que se entregou verdadeiramente a Cristo e se arrependeu, ou alguém dizendo que renunciou a si mesmo e se arrependeu. E Deus não nos promete uma vida sem sofrimento. Isso é impossível. Gente, não existe. Mas Ele nos promete uma esperança em meio ao sofrimento e à bagunça que a gente vive aqui na Terra. O Evangelho, ele é sobre renúncia e sobre entrega. E Jesus, ele é muito educado. Ele não vai pegar nada que vocês não queiram entregar. E ele está de braços abertos, esperando por vocês. Então, não precisam ter medo de abrir mão, medo da solidão. Jesus é suficiente. E Ele não falha, Ele não nos deixa.
Nem que você queira, Ele não vai te deixar. E aí eu queria pedir para todo mundo ficar de pé. E perguntar se tem alguém aqui que está vivendo no automático, que sente que está vivendo no raso e que quer ter um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Quer que o seu coração comece a queimar de verdade por Jesus. Pode vir aqui à frente, que os intercessores estarão orando por vocês. Queria pedir para todo mundo abaixar a cabeça, fechar os olhos. E vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, entregamos todas as vidas que estão aqui neste momento, Senhor. Que esses corações possam começar a queimar por Ti, com que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. Com que eles possam ter coragem de renunciar a si mesmos, entregar ao Senhor tudo aquilo que está sobre eles. Porque a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o suficiente nas nossas vidas. Que possamos ter certeza, que possamos ter essa clareza nos nossos corações. E com que o Senhor possa estar transformando, com que o Senhor possa estar fazendo a diferença na vida deles, Pai. Com que hoje possa ser um dia marcado, Pai, do encontro verdadeiro e genuíno que eles tiveram com o Senhor, Jesus. Te louvo e te agradeço por cada vida que está aqui, cada pessoa que se fez presente nesse momento, Pai. E por todas as coisas que o Senhor já tem feito. Creio e sei que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.